Olá, gente, tudo bem? Finalmente saiu o concurso de Araçariguama, né? Uma boa notícia, estava prometido para o dia 21 de agosto o edital foi publicado e a gente vai fazer uma análise dele aqui muito rápida, né? Isso não impede você de ler o edital, tá? Não, você tem que ler. Uma das regras das nossas dicas é leia o edital. Por quê? Pode ter alguma informação ali. Imagina, quem é jurado conta no critério de desempate. Se você já foi jurado, se você já participou de júri, conta no critério de desempate. De repente, você já foi jurado, não sabe disso porque não leu no edital e depois que vem o concurso você ficou empatado lá em 24º com outra pessoa, aí na última vaga ali, aí a pessoa fala, por quem era jurado, eu fui, não sabia. Por quê? Não leu o edital. Então leia o edital, né? O edital vai falar desde coisas mínimas, como levar caneta preta, né? Enfim, você tem que chegar na prova tranquilo, absoluto, conhecendo todas as regras do jogo. Esse é o primeiro passo para você aprovar. E outra dica importante: imprime a parte que tem os conteúdos e fica com ela do seu lado. Eu, quando eu faço concurso, eu imprimo aquela parte que tem os conteúdos de matemática, português, e vou riscando, vou falando, já estudei isso, já vi o vídeo daquilo, e ali, aquilo ali fica do meu lado sempre, até o dia do concurso, tá? Dica. Então vamos lá, vamos analisar. E vou falar uma novidade. Estamos bolando aí um curso online. É um curso online. Eu, professor Fábio, professora Luciana Cury e outros professores aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. E aí eu anuncio para vocês esse nosso curso preparatório online. Tá uma experiência, né? Eu nunca fiz curso preparatório online, sempre presencial. Mas nós vamos partir, né, para o online. Vamos ver aí o que nós vamos fazer aí, tá? Então vamos lá para o nosso edital aqui, né? Vocês estão vendo aí, aqui ó, saiu curso de provas e títulos. Olha aqui os cargos: educação infantil, fundamental 1, PEB 2, física, musical, educação artística, matemática, língua portuguesa, história, geografia, inglês, dança, ciências, espanhol e assistente educacional. Muita gente perguntou: o que é o assistente educacional? É aquele que auxilia o professor lá na educação, nos anos, né, na educação infantil. Então esse é o assistente educacional, nós vamos falar mais aqui, tá? Então abriu aqui, ó, para 14 cargos, né, discriminados no edital. Não é 14 vagas, são 14 cargos. Quem vai fazer a prova? A nossa gloriosa VUNESP. Muita gente tem medo da VUNESP, gente. Eu amo a VUNESP. Porque a VUNESP, ela é muito fácil da gente prever, né? Nunca é fácil prever. Ela tem um estilo próprio dela, que no meu canal aí vocês vão ver várias questões, várias dicas, vários comentários. Então é importante. É uma banca que é séria, primeiro é séria, né? É uma banca reconhecida e que tem todo um estilo de prova. Muita gente está com medo porque tem redação nesse concurso. E aí pegou, né? Mas como diz a Adélia Lerner, só se aprende a escrever escrevendo e só se aprende a ler lendo. Então, por isso que eu falo que a leitura é importante, por isso que às vezes nos meus vídeos eu dou dica de livros, né? Ler é tudo, gente. Eu tenho um bom desempenho em redação porque eu sou um leitor. Esse ano coloquei a meta de 28 livros e estou ali, ó, já estou no 23º, né? Lendo livros não de literatura mesmo. É bom, aumenta o vocabulário, concentração, sua mente fica mais ativa, enfim. Então vamos lá. Aqui todo, né? As portarias que designam as leis, tá? Tranquilo aqui, é só informação, as bases que tem até um erro aqui, ó, né? Complementar, eles devem arrumar aí, saiu complementar aqui, ó. É normal, o edital tem às vezes errinhos de digitação, tá? Aí fala aqui, ó, que você será contratado no regime estatutário, né? Que é o regime jurídico de Araçariguama.
segundo a Lei Complementar 2 aqui, tá? E também você passa pelo estágio probatório, algo normal, né? Todos os concursos públicos aqui, ó, durante o estágio probatório, então tranquilo. Validade do concurso, 2 anos, também é normal, né? Podendo ser prorrogado por igual período de uma única vez. Então ele vale 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2, totalizando aí 4 anos. O presente concurso tem a finalidade de preencher os cargos previstos, nós vamos ver. A jornada está lá no quadro, nós também vamos falar dela, né? E aí tem um ponto que preocupa aquelas pessoas que têm acúmulo, né? Porque a jornada apareceu como 40 horas. Então, cuidado aí com seus acúmulos, tá? Bom, aqui um parágrafo. A Prefeitura de Araçariguama e a Vunesp não se responsabilizam por despesas de deslocamento, estadia, alimentação, prestação de provas, que aliás serão feitas em 3 finais de semana, tá? 22/11 começa a primeira com educação infantil e dança de manhã, nós vamos falar disso também. Depois tem educação física à tarde. No dia 6/12, matemática, inglês e ciências. À tarde, história. E no dia 13/12 de dezembro, tem o Fundamental 1 e as outras disciplinas divididas. Olha aqui o quadrinho, esse aqui é importante. Quantas vagas de educação infantil? 24. E uma para pessoa com deficiência. Cuidado, né? Quem vai escrever com pessoa com deficiência, tem gente que às vezes coloca umas deficiências que não são consideradas, então você tem que ler o edital direitinho. Fundamental 1, olha lá, 30 vagas, uma para deficiente. E aí vem educação física, muitas vagas aqui, hein, gente? 24 e 30, um bom número. E eu digo para vocês, vai chamar mais, tá? Chama mais, porque faz muito tempo que a cidade não faz concurso, então esse número aqui é um número bom, mas a tendência em 2 anos por mais 2 é chamar mais gente. Educação física 1, educação musical 1, vai chamar mais gente. Educação artística 1, matemática 1, língua portuguesa, história, geografia, inglês, dança. Assistente educacional 14, espanhol 1 e ciências 1. Vai chamar mais, é aquilo que eu falo, as prefeituras colocam um número exato, né, por conta da regra do jogo, que todos esses aí tem que ser chamado. Então, eles dão uma seguradinha, normal, toda a prefeitura faz isso, e eles têm que fazer, porque tudo isso aqui, gente, você tem que documentar, fazer impacto de orçamento, então não pode exagerar no número de vagas, nem ser além do que a prefeitura tem. Mas no meio desse caminho aí, aposenta gente, gente que sai, pede exoneração, enfim. Então vai aumentar. Quadro 2, gente, olha aqui, esse é o interessante, né? Jornada de trabalho, isso é preocupante, gente. 40 horas. Aqui vamos ter que dar uma lidinha aí no estatuto para ver, por conta dos acúmulos, né? Tem que ter cuidado aqui para você não extrapolar o seu acúmulo. Ensino fundamental. 1, salário 2.712,69, licenciatura plena em pedagogia. Muita gente tem perguntado, Fábio, tem alguma coisa a mais? Olha, a prefeitura tem uma cesta, um cartão de R$200, né? Estou falando isso hoje, tá? E também tinha um abono permanência ali de uns 200. Vamos ver como é que vai ficar. Estamos discutindo lá o plano de carreira também. Educação infantil, 2.712. O que tem que ter? Licenciatura plena em pedagogia. Educação física, 3.723. Tem que ter licenciatura plena, tem que ter o CREF, né? Musical aqui, licenciatura em música, com habilitação em educação, também 3.723. Professor de educação artística, matemática, língua portuguesa, todos têm que ter as suas licenciaturas aqui, né, de acordo. 3.223. Aqui, vamos lá, língua portuguesa, história, são as mesmas cargas horárias, o mesmo salário. Tem umas diferenças aqui, né, que história pode ser plena em estudos sociais, com habilitação em história, geografia também em estudos sociais, era um curso antigo que tinha, com especialização em geografia. Professor de inglês, né, licenciatura de graduação plena,
e especificidade em língua inglesa. Teve uma pessoa no canal que perguntou: eu sou PEB2, gostaria de dar aula no ensino, nos anos iniciais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Mas eu vejo só PEB2, realmente. O ano inicial, o chamado especialista, ele entra como PEB2, ele pode dar aula tanto como especialista no Fundamental 1, os anos iniciais, né, para a gente falar a nomenclatura atual, ou nos anos finais, né, sexto, sétimo ano. Ele pode, inclusive, dar aula nos dois, porque são cargas pequenas, né? Então, ele pode dar aula nos dois, pegar um pouco de aula nos anos iniciais e um pouco de aula nos anos finais, tá? Professor de espanhol, a mesma coisa, com superior em letras, aí modalidade espanhol, né? Ciências e assistente educacional, olha aqui, ensino médio completo. Então a galera aí que quer fazer esse concurso, basta ter o ensino médio, tá? Aqui, gente, requisitos para inscrição, né? Então, você aqui para inscrição e investidura do cargo, tá? Então, vamos supor que você está fazendo pedagogia, não terminou. Você pode fazer o concurso? Claro que pode, tá? Só que na hora de te chamar, aí você tem que estar com os documentos feitos, né? Então, você tem, aí aqui vem, tem que passar no concurso, ser brasileiro nato ou naturalizado, né? Tá em pleno gozo dos direitos civis e políticos, então tem que estar kit com as questões eleitorais, militares, para os candidatos do sexo masculino. Então, se tiver algum problema no cartório eleitoral, já vai correndo para resolver. Ter na idade mínima de 18 anos, inferior a 75 anos, tá? Ser considerado apto física e mentalmente, né? A questão médica aí. Não ter sido demitido do serviço público federal estadual em consequência de processo administrativo por justa causa ou bem de serviço público, não registrar antecedentes criminais nos locais em que teve domicílio nos últimos 5 anos e nem nada que o desabone torne inculpativo para o exercício da sua função. Está com o CPF regularizado, carteira de vacinação atualizada e a inscrição, né? Você aceita as regras, esse é o 4.1, e você não pode alegar desconhecimento. Gente, aqui, ó, não pode alegar desconhecimento. Muita gente, às vezes, entra com recurso, que coisa que estava no edital, aí perde tempo, né? E não tem chance de ganhar, tá? Então, você tem que ler o edital, nós estamos fazendo aqui uma leitura rápida, né? Inscrições pela internet no site da VUNESP, vunesp.com.br. Aqui está em letras garrafais, gente, até 10 horas do dia 24 de agosto até 23 horas e 59 minutos do dia 23 de setembro de 2020. Gente, faz logo, né? Você vai prestar, não perde tempo, não espera o último dia para você fazer, porque aí cai a internet, você esquece, enfim, tá? Você pode se inscrever para mais de um cargo? Pode, você pode escrever para um, para dois, para três, né? Você pode escrever para todos os cargos. Só que o que você não compareceu, vai ser ausente, e aí vai ser eliminado naquele cargo que você não compareceu. Tem muita gente que às vezes tem um dinheiro sobrando, faz 4 inscrições para ver qual que vai ter menos vaga e vai no dia da prova nas que forem tiver menos candidatos disputando, tá? Mas a taxa não é baratinha não. Vamos ver o valor da taxa? Olha lá, R$ 74,50. Ou seja, se você for fazer dois, dá para fazer dois? Dá para fazer educação infantil e fundamental 1? Dá, porque um é no dia 22, o outro é no dia 13 do 12. Um é 22 do 11, o outro é 13 do 11. Dá tranquilamente para você fazer. Eles até estão dividindo mais por conta da pandemia, né? Então dá super tranquilo para você fazer 2 provas, tá? Pessoal que tem 2 diplomas, geografia e história, por exemplo, dá para fazer? Dá, porque história é dia 6 do 12 e geografia é dia 13 do 12. História é à tarde, geografia é de manhã, mas são dias diferentes. Quem tem espanhol e inglês, dá para fazer? Dá. Inglês é dia 6 do 12 de manhã, espanhol
é no dia 13/12 à tarde, dá tranquilo, só que aí você paga, né? R$ 74,50. E o assistente educacional, como é ensino médio, paga menos, R$ 54,50. E aí você tem que entrar lá no site da VUNESP, entrar com o link, escrever, informar CPF, cadastrar sua senha, né? E acompanhando lá, porque pode ter mudança, pode ter retificação do edital, né? Então, e aqui as instruções para você fazer inscrição. Você imprime o boleto bancário, ou você pode colocar na tela e com o seu celular mesmo já paga ali. E aí você pode pagar aqui até o dia 24 de setembro de 2020, tá? E aqui, gente, no próprio 4.6, ó, fala aqui, ó, do jurado. Ó. Quem foi jurado deve informar isso no ato da inscrição, porque isso vale para efeito de desempate, tá? Mas só se você foi jurado, aqueles júris popular, né, que tem quando tem julgamento que você é convocado. Mas você tem que informar isso, tá? E aí você vai mandar o documento de que você foi jurado via digital, aqui ó, por meio digital de upload, tá? Então você vai mandar esse documento para a VUNESP depois. É importante, porque se você foi, isso conta como critério de desempate, tá? E aí, se você falar que foi e não foi, você não mandar o documento, eles vão desconsiderar essa informação sua, tá? Eles depois vão divulgar aqueles que foram considerados, né, que mandaram os documentos, porque isso conta, como eu disse, no desempate, tá? E aí tem um recurso caso eles não tenham aceito seu documento, tá? E aqui vem as informações, né, sobre indeferimento da condição de jurado e que é importante caso você tenha se inscrito nessa condição, visto que é jurado, você tem que ler isso aqui porque é importante, certo? Se você tiver algum problema da sua inscrição, não for detectada, você tem ali um telefone aqui, ó, segunda a sábado, do dia útil das 8 às 12, ou no link do Fale Conosco para você verificar o que foi ocorrido. É importante, por isso que eu falo, gente, é importante você fazer antes, porque você confirma a sua inscrição, fica tranquilo. Se você faz no último dia e dá algum problema, já dá um perrengue para você, né? Mas você ficar preocupado, certo? Candidato pode reimprimir o boleto bancário. Aqui são as informações mais assim práticas de como você faz a inscrição, tá? Então é tranquilo. Condições especiais, né? Que para a prestação da prova. O que é essas condições especiais? A pessoa tem alguma doença, tem alguma situação lá, né? Problema, usa aparelho, tá? Você precisa falar porque você não pode ter nada, né? Então prova ampliada, aquilo, transcritor para o candidato que possui deficiência visual, enfim. Então você tem que informar, aí são as condições especiais que você tem que informar, certo? Solicitação de condição especial, aí aqui vai falar, né, de uma doença, de alguma coisa que você precise ali para te ajudar, tá no 5.3, tá? Para envio de laudo médico, né? Nessas condições, vai estar aqui o endereço, a área do candidato, envio, tem um prazo para isso, então você deve obedecer esse prazo. Também tem telefone aqui para dúvidas, tá? Das 8 às 18. Candidata lactante, ó, tem uma condição aqui especial para ela, e aí tem um detalhe aqui, né? Ela pode levar um acompanhante, mas adulto não poderá permanecer com a criança no localizar. A candidata que não levar um acompanhante não poderá permanecer com a criança no local da realização das provas, óbvio, né? Não dá para ficar com a criança e fazer a prova, tá? Mas a candidata lactante, ela tem direito, né, de amamentar e tudo, e toda uma regra aqui, ó, tá? Mas ela precisa informar isso também, certo? Então, olha só, o acompanhante tem umas regrinhas, comparecer com máscara, levar uma máscara reserva para trocar a cada 3 horas, desligar o celular, água lá na embalagem, ele vai seguir as regras dos candidatos, tá?
Inscrição de pessoa com deficiência no 7.1, também importante aqui, né? Eles têm direito a 5% dos casos, dos cargos, tá? Como a gente viu lá no edital. Pessoas que não comprovarem essa deficiência, elas vão liberar essas vagas para os demais candidatos. Então, é aquilo que eu falo, tem gente às vezes que coloca umas deficiências que não é, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema de visão, mas precisa ver qual é o grau, tem as regras, tá? E aí tem que informar o laudo, tem que mandar toda essa documentação antes, ó, também, tá? E tem prazo para isso, tá, gente? Tá todos aqui no edital, né? Então, ó, deficiente visual, né? Vai falando um por um, tá? Baixa visão, prova ampliada, tem direito, certo? Candidato com deficiência visual, será oferecido computador, software, né, para fazer a prova, enfim. Deficiência auditiva, tem intérprete de Libras, né? Então tem todas as condições para o candidato que tem deficiência fazer a prova. Só que ele tem que informar tudo isso aqui, tá? E tem prazo, gente. Eu estou passando rápido aqui, né, porque eu sei que as pessoas têm que olhar. Fases do candidato. Vamos lá. Assistente educacional. Aqui é interessante também. O que cai? Língua portuguesa e matemática. 15 de língua portuguesa e 10 de matemática. E conhecimentos específicos, 10. 15 e 10, 25, 35. 35 dividido aqui entre língua portuguesa, matemática, veja, 10 questões de matemática. Ah, eu tenho muita dificuldade em matemática. Estude. É muito importante você conhecer a prova da VUNESP de língua portuguesa e matemática. Elas praticamente seguem o mesmo modelinho, tá? E conhecimento específico aqui, 10 questões. E tem a famosa e temida redação em língua portuguesa, que eu adoro, eu amo fazer redação em prova, gente. Mas tem gente que vê isso um bicho de 7 cabeças. E aí você precisa começar a mudar esse seu pensamento. É uma importante oportunidade de você passar na frente de muito candidato, tá? Então pratique, veja as dicas. Talvez a gente coloque alguma coisa no nosso site aí, na nossa página para vocês. Professor de Educação Básica, Ciências, aí tem aqui, ó, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, né? Então, nessa parte aqui, ó, 5 questões só, 10 de pedagógico e 20 de específico. Veja o peso da específica aqui, né? Só 15 aqui e 20 aqui, tá? Então, vai seguir também tem redação e também tem prova de títulos, todas têm prova de títulos, tá? Exceção aqui, né, de assistente educacional, na questão dos títulos, tá? Olha aqui, professor de dança também, 5, 10, né? Não tem matemática para o PEB 2, aí o PEB 2 fala, graças a Deus, né? Menos o de matemática, que obrigatoriamente terá, mas aqui é o mesmo modelinho, né? 20 de específico, 5, 10, 5 de português, 10 de pedagógico e legislação e 1 de língua portuguesa, uma redação, tá? Aí segue o mesmo, educação musical, espanhol, PEB 2 igual, tá? Aqui. E vamos aqui, ó, para o professor de português, tá vendo? É o mesmo critério. E aí vamos para matemática, né? Lógico que matemática no conhecimento específico cai matemática, obviamente. E aqui educação infantil, 10 de conhecimentos gerais, 10 de língua portuguesa aqui, língua portuguesa e matemática, e 15 de conhecimentos específicos, tá? Então cai para a educação infantil matemática, viu, gente? Tá ela aqui e língua portuguesa aqui, e a redação também. Redação tá em todas, gente. Então, professor de educação infantil é isso aqui. Professor de ensino fundamental 2, a mesma regrinha aqui, ó, de fundamental 1, desculpa, né? Saiu um tracinho aqui, acho que está errado aqui no edital. Então, aqui, ó, 10 também, 10 de língua portuguesa, 10, aqui já não tem, no fundamental 1, né? Professor de fundamental 1 já não tem matemática, ó que beleza. No infantil tem, tá? Aqui, ó.
No Fundamental 2, não. Tem pedagógico, legislação, língua portuguesa e redação, que está em todas, né? Então, vocês viram aqui a distribuição das questões, certo? Aí aqui vai falar a duração da prova, 4 horas, 5 alternativas de cada uma, né? Prova de redação tem caráter eliminatório e classificatório. Será o quê? Aplicada junto com a prova. Se você não tirar um mínimo lá em redação, você está eliminado, certo? Entenderam isso, né? Então, assim, você precisa, né, o que vai ser um texto dissertativo argumentativo, coeso, coerente, sobre determinado tema e padrão da língua portuguesa. Prova de títulos, que não é no dia da prova, tá? A VUNESP marca essa data depois e ela é enviada pela internet, através do upload, tá? Você manda os seus diplomas pela internet agora, nesse momento. Prova de redação, o candidato tem que produzir um texto dissertativo, argumentativo em prosa, né, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Gente, vê depois o que é prova, eu não vou explicar, prosa, não vou explicar aqui, mas cuidado, tem muita gente que confunde prosa com poesia e sai uma meleca e zera a prova, tá? É diferente, precisa atenção nisso. Aqui, como você vai, os critérios de correção, que é importante você saber, o tema, né? Você precisa estar dentro do tema, não pode fugir do tema. Se você fugir do tema, você recebe 0. Estrutura do texto, gênero, coerência, né? Aí, como você escreve, suas ideias, como você argumenta, isso aqui vai falar tudo isso aqui, ó. Então, se você vai fazer a prova, você tem que ler isso aqui, gente. Não deixe de ler, que isso aqui é como eles corrigem. Se você sabe como eles corrigem, você vai ter condição de, pelo menos, entender ou estar a par do que eles querem, certo? Então, você precisa ali ter coerência nas suas ideias, né? Cuidado com as ideias muito radicalizadas, né? Então, tem gente que gosta de fazer ideias muito radicais. Lembre, você está escrevendo, é bom. Eles precisam ver que você é uma pessoa que tem coerência, que você argumenta bem, que você é uma pessoa ponderada, que dialoga, que mostra dados, mostra informações, mostra argumentos coerentes, né? Cuidado, tá? Então, né? Porque tem gente que gosta de radicalizar e prova não é momento de radicalizar. Expressão, né? A utilização de recursos coesivos da língua, anáforas, catáforas, substituições, conjunções, o modo como você faz a relação entre frase, período, enfim, como você escreve, pontuação, ortografia, acentuação, cuidado, né? Concordância verbal, nominal, isso é importantíssimo. E aí fala o que te dá 0. Fugir do tema. Pronto, zerou. Olha como é importante ler. Fugir do tema. Apresentar nome, assinatura, sinal, iniciais, permite a identificação do candidato. Você não pode assinar de maneira nenhuma, nem com assinatura, nem nada. Nada que identifique você. Se estiver em branco, apresentar texto sobre forma não articulada, desenho, palavra solta, né? Tem aqueles mitos, o cara foi lá, fez um desenho e tirou 10. Mentira, gente, isso é mentira, tá? For escrito em outra língua que não a portuguesa. Apresentar letra ilegível e incompreensível. Veja, gente, o cara que vai corrigir sua prova são uma banca, né? Eles vão corrigir muitas provas, muitas. Então, se você faz algo que é difícil de entender, ilegível, incompreensível, ele não vai ficar lá decifrando, não, gente, porque tempo para ele é grana, né? Então, certo? Apresentar o texto fora do espaço reservado. Você escreveu 7 linhas, pronto, já era, tá? Acabou, sem contar o título. For cópia de trechos, né? Então, se você vai citar trechos, você coloca entre aspas, fala a citação, e normalmente você vai citar um trechinho para fundamentar alguma coisa que você queira, né? Não vai
for de trechos de mídia decorada, né? Vamos lá, uma coisa decorada não pode, tá? Apresentar formas propositais de anulação, impropérios, trechos jocosos, ou recusa em cumprir o texto, né, gente? Então você não pode ali colocar coisas que são impropérios, né? Ah, eu discordo da Vunesp, que quer avaliar o professor pela redação. Não é esse momento, tá? Olha, cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes. E aí, quando há discrepância na atribuição das notas, o texto é reavaliado por um terceiro examinador. Então, vai lá, você entregou sua prova, o cara foi lá, né? Examinador deu 10, o outro deu 6. Pô, há uma discrepância aí de 10 para 6, aí vem um terceiro, tá? Aí, quando há discrepância, a prova é avaliada pelos coordenadores da banca, tá? Espaço de rascunho é facultativo, né? Você pode, no rascunho você pode fazer do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Agora, na hora de escrever, gente, bonitinho, sem invadir os espaços lá, tem um espaço determinado para você escrever. Eu já fui eliminado, gente, porque eu esqueci de colocar uma frase, eu fiquei tão desesperado, eu quis meio que enfiar a frase lá no meio do texto e aí me eliminaram, porque eu passei um pouquinho da linha. Então, cuidado, não cometa esse erro, tá? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto, né? Então, isso não vai te dar uma nota maior ou uma nota menor, tá? Textos curtos com 15 linhas ou menos serão penalizados. Vocês viram que 7 linhas é eliminado. Então, gente, eu quando escrevo redação, eu vou até o limite da linha, vou até ali. 30 linhas, 25 linhas, eu ocupo elas, certo? Com textos coerentes, lógico. Às vezes dá um pouquinho menos, às vezes até ia dar um pouquinho mais, mas eu dou uma resumida. Mas assim, o texto curto, gente, ele é perigoso. 15 linhas ou menos, você já tá mal na fita lá, né? Então, ó, a redação da Vunesp apresenta uma coleção de textos motivadores para você, né? Aparece lá alguns textos e o tema da redação para você se inspirar, né? É importante você ler aí, se informar, ver as notícias, porque a dissertação ela não é necessariamente sobre educação, tá, gente? Pode ser um tema, por exemplo, coronavírus, pode ser, tá? Duvido, porque é um tema muito óbvio nesse momento, mas pode ser. Prova de título, será agora, né? Não, ó, tá vendo? A data prevista para a entrega do título será divulgada oportunamente. Eu sei que a galera que faz lá o seletivo de Araçariguama está acostumada a levar o título no dia, mas agora não é, tá? É VUNESP, então depois da prova é que vocês, né, vai marcar uma data e vocês vão entregar a entrega dos títulos. Entrega do título não é obrigatória, tá? São Roque, por exemplo, eu passei lá, fiquei em primeiro lugar. Olhei para o segundo, tinha uma distância. Eu falei, bom, mesmo que ele entregue título, ele não me passa, e então eu nem fui entregar. Eu já estou lá, já fui aprovado, né? Não preciso ganhar ponto, tirar ponto. Então não é obrigatório. E se eu não entregar, eu... Não, às vezes você não tem título também para entregar, e aí tranquilo, né? Não precisa. Mas se você for entregar, você vai fazer por meio de upload digital, e aí a Vunesp vai divulgar, tá? Importante, ó, título aqui, ó, doutorado, vale, você só pode entregar um, vale 2,5, né? E o máximo é 2,5. Então, quem tem doutorado, quem é mestre pode entregar um, vale 1,5, 1,5. E quem tem especialização pode entregar 2 e cada um vale meio, totalizando 1 ponto. Entendeu? Especialização tem que ter mais de 360 horas, né? Tem que ser lato sensu e tem que ser na área de educação ou da especialidade. Eu fiz uma especialização em outra área que não tem nada a ver. Posso entregar? Não vai contar, gente. Tem que ser da área de educação ou da especialização. Sou professor de história, fiz lá uma pós de história. Aí vale, tá? Tudo bem? Aí vai ter que entregar, a pontuação de título no máximo vale 5 pontos, né?
você vai mandar lá no formato, que é importante você, no dia que você for mandar, tá atento aos formatos, ao PDF, PNG ou GIF, GIF, né? GIF. Você vai mandar, né? Aqui, ó, como o diploma de doutorado tem que ser à frente, o verso, certo? Então, fiquem atentos, tem que ver se a imagem está nítida, se está completa, se dá para ler, né? Se não está de cabeça para baixo ou de lado, tudo isso, gente, tá vendo? São detalhes que tá no edital. Você tem que ler, eu mandei lá meu diploma de cabeça para baixo e eles não aceitaram, mas tá aqui, ó, tá? Toma até uma água aqui, já falei pra caramba aqui. Então, gente, dei uma olhada nisso tudo, certo? Por isso que é importante ler o edital, tá? Se não comprovar explicitamente o título, não vai valer. Então é importante, ó. Muita gente tem especialização, né? Então vale um pontinho, ó. Um pontinho, se você tiver duas, pode ser representar aí a sua aprovação e não. Por isso que é importante você ler todas essas regrinhas aqui. Como eu mando, se eu mando a imagem como é que tem que estar, tudo isso, né? Ó. Então, cuidado para você não comer essa bola aí, que muita gente acaba comendo essa bola e depois fala, se eu soubesse disso, aí depois não adianta mais, tá? Então, tem todas as regras aqui, certo? Para vocês falarem. E aqui, ó, prestação de provas. Aquilo que eu comentei, ó. Educação infantil, 22/11 de manhã. Educação... Aí tá meio confuso essa tabela, né? Podiam ter organizado aqui por data, mas tudo bem. Aqui, ó, 22/11 manhã, educação infantil. Aí quem mais faz no dia 22/11? À tarde, educação física. E vamos ver se tem mais alguém aqui no dia 22/11. E de manhã, o professor de dança, tá vendo? Podia estar juntinho para facilitar, né? Mas não tá. Vamos lá. 6/12, aí pulou, né? Um fim de semana. Ó que legal. Aí vem matemática de manhã. Vem à tarde história, 6/12. E aqui vamos ver, tem mais 6/12 aqui, ó. De manhã, professor de inglês. E de manhã, professor de ciências. Fechou aqui o dia 6. Agora vamos para o dia 13. Dia 13 de manhã tem o Fundamental 1, certo? Aí tem à tarde o Educação Musical. Depois tem de manhã, tem Educação Artística. Tem Língua Portuguesa. E tem Geografia. E aí, no dia 13 ainda, à tarde, tem Espanhol e tem Assistente Educacional. E aí, fechou, né? Se tiver, olha esse detalhe importante, se tiver muito escrito e não couber ali em Araçariguama, isso já aconteceu, viu, gente, em concurso. Inclusive, quando eu era secretário lá em Cubatão, a gente teve que fazer prova em Santos, Guarujá, Praia Grande, porque bombou a inscrição, foi mais de 36 mil inscritos e não cabia na rede municipal, né? Então a gente teve que fazer prova em outras cidades. E olha aqui, ó, você pode fazer em Araçariguama, e quem é de Araçariguama provavelmente vai fazer em Araçariguama, mas se tiver muito inscrito em São Roque, muito inscrito ali de cidades próximas, Mairink, por exemplo, pode ser que tenha prova nesses locais também, tá? A VUNESP pode alocar outras cidades, caso não acabe não tendo o número de escolas suficientes. E por quê, gente? Porque a VUNESP, ela geralmente faz as provas nas escolas mais centrais, ela não vai fazer uma escola muito afastada, porque senão o candidato tem dificuldade de chegar, e aí, né, isso pode ser um problema. Tá? Aí ela vai divulgar o horário, né, confirmar, porque nós estamos em meio de pandemia também, por isso as datas podem até sofrer mudanças, né, dependendo. E aí a VUNESP não se responsabiliza por informações incorretas, falha de entrega de mensagem causada por endereço eletrônico incorreto, problema de provedor de acesso, caixa de correio, filtros, anti-spams, enfim, a VUNESP mandou, você tem que acompanhar, gente. Você tem que estar olhando lá o site da VUNESP. Não tem essa desculpa, não recebi e-mail, não sei o que, pensei que ia receber. Cuidado, gente, que o cartão informativo é por e-mail. Se acontecer alguma coisa sem e-mail, a VUNESP não se responsabiliza, tá? Pois não adianta chorar, né?
Então, basicamente, gente, é isso e importante. No dia da prova, o que, que acontece? Você deve comparecer com calma, né? Vá antes, chegue com 60 minutos antes, leve seu material, caneta preta, leva 2, leva 3 canetas. Eu tinha um estojo, gente, montado, que ele era sagrado, ninguém tocava nele. Ficava as canetas lá, os lápis, o apontador, a borracha. Tem gente até que tirava sarro de mim, falava assim, nossa, isso é muito... Né? Mas quando você é um candidato já que já passou por muitos perrengues, como eu, você fica esperto. Então, gente, você tem que chegar na prova tranquilinho, sem se preocupar com caneta, lápis, borracha. Eu vejo candidato que fica agoniado lá, eu não trouxe caneta preta. Aí já começa a prova esbaforido, apavorado, né? Documento, gente, identidade, RG. Eu deixava o meu RG junto com esse estojo, gente. E olha, uma vez isso me salvou, porque eu esqueci a minha carteira de motorista. Eu tirei ela para fazer alguma coisa e esqueci. Mas o RG dentro da bolsinha não saía de lá para nada, tá? Então, carteira de trabalho serve também, né? É importante você ter lá uns documentos com foto. Não inventa documento que vai te causar... É que tem gente que entra com os documentos lá que... e aí fica lá batalhando para ver se aceita ou não aceita. Gente, aí você já entra na prova agoniado. Então, RG, carteira de trabalho, o seu cartão de passaporte, né? Ou a sua carteira de habilitação. Leva documento tranquilo, gente, para não sofrer. Caneta esferográfica, fabricada em material de tinta preta, né? Leva de preferência, gente, aquelas canetas transparentes, porque a Vunesp é meio chatinha com isso, com razão, né? Por motivo de segurança. Lápis preto, borracha macia, máscara. Olha, detalhe da máscara, hein, gente? Já pensou você chegar lá sem máscara e não tem? E é reserva de máscara, certo? Então você chega de máscara e reserva de máscara. 2 máscaras. Leva 3, leva 4 máscaras. Tá, gente? Para não ter problema, certo? Pra você chegar tranquilo. Ó, item 9.84. Detalhe. Não tem segunda chamada, cuidado com atraso. O início de prova é definido por cada sala, né? Porque a pessoa tem que ir lá distribuir. Não pode levar aparelho, né? Sonoro, bip, pager, pendrive, MP3. Deixa tudo isso em casa, gente. Se você levar celular, leva, desliga, tá? Telefone celular, gente, desliga, pelo amor de Deus, não deixe o telefone ligado. Se você puder não levar o telefone, não leve. Quanto menos coisa para te preocupar na prova, melhor. Eu já uma vez fiquei tenso, porque eu não lembrava se eu tinha desligado o celular ou não tinha, se eu tinha desligado o alarme, aí fiquei pensando naquilo na prova. Então são coisas que, se a gente pode evitar, evite, né? Eles levam embalagem plástica, fornecem embalagem plástica para guardar os objetos pessoais, relógio, calculadora, telefone celular. Não leva nada disso, gente. Já deixa tudo em casa, né? Às vezes precisa do celular por causa do GPS para você chegar no local da prova, tá? Se você tiver algum problema com o seu cadastro lá, aí você vai arrumar depois, se tiver seu nome errado. Depois dos 2 dias da aplicação da prova, você entra no site, aí você pede para arrumar, tá? Reclamação, gente. Se tiver alguma reclamação, você vai falar com a coordenação, tá? Não é com a pessoa que está lá aplicando a prova para você. Se tiver uma questão que está errada, gente, depois você vai entrar com recurso. Não adianta ficar na hora da prova questionando o aplicador, porque ele não tem nada a ver com isso, ele não vai resolver esse teu problema, certo? Verificar os dados pessoais é responsabilidade sua, então você vai distribuir o caderno, você vai ver se não tem nenhuma falha de impressão. As respostas devem ser transcritas com tinta preta. Gente, pelo amor de Deus, na hora de preencher as bolinhas lá do gabarito, você faz primeiro a lápis com um tracinho, só para marcar. Depois você confere, depois que você passa a caneta.
para você não passar a caneta em duas questões, como eu já fiz, como muita gente faz, e você perde uma questão. E aí, gente, isso pode significar você ser aprovado ou não, tá? Então, ó, caneta de outra cor, se você utilizar, pode dar prejuízo para você, porque o equipamento lá pode não ler. Então, faz de caneta preta, ele não pediu. Aqui, ó, não tem substituição àquela folha. Se errar, errou, gente, já era, tá? Então, candidato, decorrido 75% da prova, aí você pode ir embora, levar o caderno de... Não pode levar o caderno de questão, ó, e a folha de resposta. Depois a VUNESP divulga isso. E tem candidato, gente, fica perturbando lá na hora, falando assim, ai, mas não pode levar? Gente, tá no edital, tá no edital. Leia. Acabou a prova, ó, tá aqui, ó. Os 3 últimos, fica até o último entregue a prova. Então tá aqui no edital, vai acontecer isso, certo? Não tem tempo adicional, né, para o candidato. Acabou, acabou, gente. O cara vai lá, pode tirar a tua prova. Não tem isso, certo? E prova de redação aqui, ó. Prova de redação é no mesmo período e você tem que administrar o tempo entre a tua prova objetiva e a tua prova de redação, tá? Prova manuscrita, né, caneta esferográfica, aquilo de tinta preta. O rascunho você pode fazer do que você quiser. Agora, a hora de escrever lá é caneta esferográfica, tinta preta, grafia legível, tá? Então, tudo isso. Então, veja, todas as regras estão aqui, ó. Exclusão do candidato que se apresentar fora da turma, sala. Errei o local. É problema seu, gente. Tá? Não comparecer na prova, seja qual for o motivo. Por isso que chegue antes, tá? Ó, fizeram anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não fornecido pela VUNESP. Não vai ficar pegando lá questão e anotando em nenhum lugar, tá? Se você se comunicar com outra pessoa, não pode usar boné, gol, chapéu, óculos de sol. Tem gente que vai para a prova de boné, de gol, de óculos de sol. Fica lá, é porque não pode, porque tá no edital, gente. Edital é a regra do jogo, tá? Tudo bem? Então, prestem bem atenção, ó. Não pode perturbar, né? Agir com incorreção, descortesia. Então, se você for mal educado lá, né? Não pode, tá aqui, tá? Não leve seu nervosismo a isso, né? Olha, o candidato que durante a realização da prova usar máscara descartável deverá ao término do processo descartá-la. Aqui é sobre máscara, tá vendo? Então, ó, importante aqui, você tem que estar atento. Aí aqui é como eles calculam, né, a nota, tá? Eu não vou me deter nisso aqui, porque aqui é a prova de redação, que vale de 0 a 100. Se você tiver uma nota menor que 50, está eliminado do concurso, tá? Aí não adianta. Aí já era, certo? Só se habilita quem tem mais de 50 pontos. Prova de títulos, pontuação final, critério de desempate, aqui, ó. Isso é importante você saber, idade superior, maior número de acerto em conhecimentos específicos, então é importante. Maior número de pontuação em conhecimentos pedagógicos, né? Aqui, idade de 60 anos também, produção de texto, acertos na de língua portuguesa, na de matemática, na de título. Aí vem aqui, ó, jurado, né? Jurado aqui também, tá? Então, mais idoso. Então, são todos os critérios de desempate aqui para você. Ah, mas Fábio, para chegar aqui no item I, é muito difícil. Não é nada, gente. Tem gente que empata em tudo, é impressionante. Já aconteceu de monte isso. E aí, o que desempata é isso aqui, ó. Às vezes o cara foi jurado e desempata. Tá? Recurso, aí fala todos os recursos aqui que você pode fazer. Então, é importante você ler aqui, né? Porque sobre gabarito, né? Então, recurso é 3 dias úteis, tá? Isso depois da prova. Você tem que fazer um recurso para cada questão. Você tem que fundamentar esse recurso e aí ver se a banca examinadora. Como a banca VUNESP ela é muito criteriosa na elaboração das provas, geralmente dá pouquíssimo recurso, tá, gente?
é bem difícil a VUNESP aceitar recurso, mas aceitar sim, né? Deferir. Ela aceita todos, tá? Não será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de recurso, né? Quem não interpuser no recurso no prazo regular está fora, tá? Aí vem aqui as convocação, nomeação e posse, aí já é depois que você passou, os documentos que você tem que ter. É interessante você que vai passar, já ir, né? Passar sem estar confiante, estar estudando, já providencia a documentação, a comprovante de votação, PIS/PASEP, né? Comprovante de residência dos últimos 90 dias, certidão dos filhos, carteira de vacinação, para não ficar desesperado lá no dia, certidão de distribuição criminal, tá? Declaração de bens, né? Tem que ter. Isso aqui todo funcionário público tem que entregar, tá, gente? E aí você tem que certidão se já foi funcionário público nos últimos 5 anos, seja como seletista, estatutário ou contratado, que não foi punido anteriormente com demissão, tá? Então, tudo aqui você já pode providenciar, porque você vai passar, e aí, né, tem as convocações, disposições finais, enfim. E aqui é aquilo que eu falo. Estou passando que isso aqui são mais informações gerais, né? Tem declaração do candidato aqui, são documentos que você, durante o edital, ó, aqui a descrição, né? Auxilia o professor em sala de aula e fora dela, atenção às crianças e cuidar que nada aconteça, executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato. Então, o assistente educacional auxilia o professor em sala de aula e fora dela, com as crianças, tá? E é com o ensino médio completo. E os cargos aqui que vocês já conhecem, ensino fundamental, educação infantil 1, enfim. Aqui a gente não precisa gastar tempo, porque cada um vai ler o seu aqui, certo? E aqui, gente, aí sim vem os conteúdos. Olha aqui, o ensino médio, tem aqui a matemática, que é característica, né? E língua portuguesa, praticamente a VUNESP nunca muda isso aqui. Então, ó, crase, colocação pronominal, por isso que é importante você ver provas anteriores, porque você vai ver como que eles perguntam, né? Tem sempre um texto lá, tem no meu canal lá um vídeo dando uma dica para você responder a interpretação de texto da VUNESP, então assista lá. Matemática, aquilo, porcentagem, regra de 3, razão, equação, é a mesma coisa sempre, gente. Tá? E os conhecimentos específicos aqui, que é isso que eu falei para você imprimir e ter do lado quando você estuda, que aí você vai marcando. A legislação, olha aqui, ó, Constituição Federal, tem no nosso canal. Estatuto da Criança, tem no nosso canal. Eu vou gravar esse aqui, ó, 131 a 140, tá? Do ECA, mas está lá no nosso canal. LDB, olha aqui os artigos, tem lá no nosso canal, tá? Esses aqui eu também vou gravar, vai estar tudo no nosso canal ou no nosso curso. E aqui a bibliografia, certo? Algumas nós vamos ter no canal, outras ainda não. Aqui, ó, educação infantil, mesma coisa aqui, ó, língua portuguesa, olha lá, teorema de Tales em matemática, ângulo reto, perímetro, é a mesma coisa, gente. Você tem que razão e proporção, regra de 3, porcentagem, máximo divisor, mínimo divisor. Aí você vai para português, crase, colocação pronominal, lei sentido próprio figurado, sempre cai essa questão, pontuação, leitura e interpretação de textos, né? Tem lá no nosso canal um vídeo falando disso. Então, atenção. E aí vem o específico, né? Pedagógico e legislação. Aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Constituição Federal, tem lá no nosso canal. Criança de 6 anos, aqui nós vamos gravar também um vídeo. Tem aqui o ECA, ó lá. Eu vou gravar a 131 a 140, que eu não gravei ainda. E aqui a legislação, boa parte disso aqui você vai encontrar no nosso canal, tá? Os pareceres, né? Vamos começar a gravar agora a educação infantil. E aí vem os autores aqui, ó, também, tá? Os clássicos. E nós vamos gravar alguns aqui para vocês também, tá? Então, você dá uma olhada, ó, Delina Lerner, quem vai, já tem lá um vídeo bem bacana no nosso canal aí para o professor de educação, ler e escrever o real necessário possível, com várias questões lá,
interessante, dá uma olhada nesse vídeo aí, gente. Esse vídeo é importante para você ter uma noção do que cai lá de pergunta, como pergunta, tá? Então aqui é o conteúdo, aí você vai ver aqui, ó, a mesma coisa, né? Em Fundamental 1 é a mesma, se você olhar é igualzinho, português e matemática igual a outros concursos da VUNESP, tá? E aí vem os autores também aqui, legislação, tem isso aqui, e tem um detalhe, hein? Não tem legislação local, ó, que beleza, não vi aqui legislação local, muito legal, porque é aquilo que você já vem estudando, tá lá, tá? Então, ó, pegar isso aqui, tem boa parte desse conteúdo aí no nosso canal. E se a gente fizer o curso também, você vai lá, se inscreve no nosso curso, também vai ser bem legal. E eu vou gravar alguns vídeos aí, esse do Ladislau, né? Vamos gravar também. Da Jussara Hoffmann, vamos gravar, tá? E aí é legal para vocês darem uma olhada, né? Como é que cai. Eu estou só passando aqui rapidamente, tá? Então, olha só, autores bem conhecidos aí, o Celso Vasconcelos, Piaget, José Moran, Maria Teresa Egler Mantuan, o Libânio, a Lerner, então a Jussara Hoffmann cai muito, tá? Então, tranquilo, gente. E aí, preparados? Ó, aí tem o específico de cada um, não vamos, que aqui vai longe, ó, vai até a página 90, mas aí a parte de legislação e a parte de legislação e praticamente a mesma. Português e matemática é a mesma para todas, legislação também, poucas diferenças aí, né, mas praticamente a mesma. Então, vocês já têm aí aqui a falar um pouco do Covid aqui também, né? A questão do que você tem que levar, de máscara, essas exigências novas. E assim a gente falou aqui do edital de Araçariguama. Gente, para encerrar o curso, nós estamos trabalhando para que ele saia o mais breve possível e para atender vocês, mas o canal também já tem bastante aula que você está direcionado ali para o concurso de Sorocaba, mas a legislação é igual e a mesma banca, VUNESP. Né? Então, se você já está estudando para a VUNESP de Sorocaba, para o concurso Sorocaba-VUNESP, já dá para você aproveitar para o concurso de Araçariguama, cidades que estão ali próximas. E se você é de outra região, dá para você ir se preparando também, né? Porque a VUNESP faz concurso em várias regiões aí. Tá bom, gente? Então, até mais. Se tiver o curso, a gente em breve anuncia para vocês. Obrigado.